Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irei falar a palavra de Deus e estudar em 1 João capítulo 2, versículo 18. A ação dos anticristos. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como vistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido por isso. Sabemos que esta é a última hora. E João estava consciente de que esta última hora, ou também chamado Dia do Senhor, são expressões do mesmo sentido e tem a ver com a era iniciada com a primeira vinda de Jesus Cristo à Terra e apontam para o seu retorno iminente e glorioso, a fim de resgatar definitivamente sua igreja deste mundo. E esse mundo está perecendo sob a liderança do inimigo do Senhor e dos cristãos. E devemos estar permanecendo firmes em Cristo. E por isso quem perseverar até o fim será salvo. E muitos anticristos surgirão para enganar com suas falsas doutrinas e devemos estar batalhando pela fé do Evangelho em Cristo Jesus e permanecer nele. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, eles saíram do nosso meio, mas na verdade, na realidade, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, teriam permanecido. Quem é de Deus permanece, mas quem não é de Deus, que está falando dos anticristos, eles não permanecem, pois eles são inimigos, de Cristo, por isso se diz anticristo. Então, aquele que está com Cristo permanece na verdade da palavra de Deus. Amém? E aqui terem nos abandonado revela que nenhum deles é realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias, esse é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Então, quem são os anticristos? João já dá a interpretação aqui, Aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias. Este é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Então, aqui já dá uma bela característica daqueles que são de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Então, o que João está querendo nos dar um exemplo aqui é que todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Mas quem confessa, aquele que confessa que Jesus é o Senhor, Deus, o Messias, Jesus Cristo, certo? O Rei dos Reis,
publicamente o Filho tem o Pai. E aqui, entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. João estava consciente que seus leitores tinham pleno conhecimento das profecias que alertavam para o surgimento do grande inimigo de Deus, que é o Anticristo. E alerta seu povo: antes do retorno de Cristo, esse será o principal Anticristo. Entretanto, antes dele aparecerão ao longo da era cristã que vivemos muitos tipos de Anticristo. Eles têm as características básicas, negam a encarnação, a perfeita divindade e a humanidade de Cristo. Não têm amor a Deus como Pai, apenas usam a falsa religiosidade para iludir as pessoas. São mentirosos, arrogantes, egoístas, e na época de João, esses anticristos são representados pelos gnósticos da era de João. Então aqui diz que quem é o mentiroso senão aquele que nega, né? Ou seja, rejeita Jesus. Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Mas aquele que confessa, esse é o Filho de Deus. Aquele que confessa publicamente o Filho tem o Pai. Quanto a vós, outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Então devemos zelar pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Cristo, para que permaneça em nossos corações, permanecer na videira, que é Cristo, para que a gente venha dar bons frutos. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Então, da mesma maneira que nós permanecemos na palavra de Deus, vamos permanecer de igual modo no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa que Jesus nos fez foi a vida eterna. Eu vos escrevo esta advertência a respeito daqueles que vos querem seduzir, ou seja, os gnósticos daquela época. Também nos dias de hoje, os anticristos que querem colocar falsas doutrinas nas mentes das pessoas e enganar as pessoas com suas mentiras e ganhar por dinheiro mesmo. Devemos pregar o evangelho da verdade, pois pela graça somos salvos, e é o dom de Deus. E aqui, vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Não se deixem seduzir pelo mal, certo? Reconheçam a verdade vos libertará, que é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. E vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Então, devemos permanecer. Então, a unção de Deus é verdadeira, que procede é verdadeira. E a unção do pleno conhecimento é verdadeira de Cristo. E devemos permanecer, ensinar as Escrituras. E João não está menosprezando o ensino das Escrituras, mas sim está alertando a igreja para que não se deixe envolver por falsas doutrinas e ensinamentos heréticos. Naquela época estavam erroneamente pregando que haviam recebido a revelação especial de Deus,
que os elevava a um padrão de conhecimento superior. João nos ensina que o ministério do Espírito Santo consiste em iluminar nossa alma para recebermos, pela experiência em Cristo, a verdade que é revelada na Palavra de Deus, mediante seus autores sagrados, que são os discípulos, Paulo, todos esses nas Sagradas Escrituras. Então devemos permanecer, pois nele, assim como ele nos ensinou. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fica com a comunhão do Espírito Santo.